Jonas capítulo 4, versículo... Eu vou estar lendo com os irmãos me acompanham, amém? Diz assim, ó: Mas o Senhor mandou ao mar um grande vento, e fez-se no mar uma grande tempestade, e o navio estava para quebrar-se. Então temeram os marinheiros, e clamavam a cada um ao seu Deus, e lançavam no mar as fazendas que estavam no navio, para o aliviarem do seu peso. Jonas, porém, desceu aos lugares do porão e se deitou, e dormia um profundo sono. E o mestre do navio chegou-se a ele e disse-lhe: Que tens, dormente? Levanta-te, invoca o teu Deus, talvez assim Deus se lembre de nós, para que não pereçamos. E dizia cada um ao seu companheiro: Vinde e lancemos sortes, para que saibamos por que causa nos sobreveio este mal. E lançaram sortes, e a sorte caiu sobre Jonas. Então lhe disseram: Declara-nos tu agora, por que razão nos sobreveio este mal? Que ocupação é a tua? E de onde vens? Qual é a tua terra? E de que povo és tu? E ele lhes disse: Eu sou hebreu, e temo ao Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra seca. Então estes homens se encheram de grande temor, e lhe disseram: Por que fizeste tu isto? Pois sabiam os homens que fugia de diante do Senhor, porque ele lhe tinha declarado. Pai eterno, Pai bondoso, amado Santo, obrigado, Senhor, por esta palavra. Pedimos, ó Eterno, que o Senhor fale conosco nesta noite. Pedimos que o Senhor nos dê revelações. Vem nos encher do Teu Espírito Santo, Pai. Vem alimentar o nosso espírito com a Tua palavra, Senhor. Se conosco, ó bendito e amado. Oramos a Ti, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Aleluia, glória a Deus. Então, irmãos, dando continuidade ao estudo sobre o livro do Jonas, ou de Jonas, e procurando aplicar os ensinamentos em nossas vidas para nós vivermos um pouco melhor e andarmos um pouquinho mais na vontade de Deus, né? Isso é importante para nós. Sempre quando você ler a Bíblia, né, procure entender como que você pode aplicar na sua vida o ensinamento que você está lendo, não é isso? Porque a Bíblia, se atualiza todos os dias, né? A palavra de Deus diz que, a Bíblia diz que a palavra de Deus se renova a cada manhã. Então, todo dia a palavra de Deus fala conosco de uma forma diferente. Ela nos renova. Você lê um texto hoje, né, vai falar contigo de uma forma. Amanhã você lê, vai falar de outra forma. Para você ver como que é poderosa a palavra de Deus, é a palavra capaz de produzir vida no ser humano. Então é importante nós o estudarmos. Aqui, dando continuidade às mensagens, nós vamos ver a diferença entre os marinheiros que não conheciam a Deus e Jonas, que conhecia a Deus. Nós vamos ver a indiferença de Jonas e como isso pode ser prejudicial às nossas vidas se nós agirmos como Jonas agiu. Está vendo como é que é paradoxal, né? Vamos assim dizer. Nós temos que aprender a não agir como Jonas agiu, ao invés de não agir como aqueles homens marinheiros que não conheciam a Deus agiram. Quem não conhecia a Deus agiu do modo certo. Quem conhecia, agiu do modo errado. Já viram isso em nossos dias? Está entendendo que a mensagem de Jonas é atual? Serve para nós hoje? Jonas fugindo da vontade de Deus. Para você ver, eu lendo hoje, aí eu li algo que me chamou a atenção. No versículo 3 diz assim, ó: falando sobre Jonas entrar no barco, fala assim, ó: E desceu para dentro dele, para ir com eles para Tarsis,
de diante da face do Senhor. Ou seja, Jonas estava fugindo da face do Senhor. Um homem mortal, um simples homem carnal, tentando fugir do Deus Todo-Poderoso. Você consegue imaginar isso? Como alguém conseguiria fugir da face de Deus? Os olhos de Deus são como chamas de fogo, né, que falam, que percorre toda a terra. Um dos atributos de Deus é que Ele é onipresente. Ouviram falar sobre isso? Deus é onipresente, Ele pode estar presente em todos os lugares ao mesmo tempo. Em todos os lugares ao mesmo tempo. Ele pode estar, não significa que Ele vai estar. Né? Temos que ponderar isso também. O poder estar não significa que Ele vai estar. Por quê? Não significa que Ele vai estar em um lugar onde está sendo praticado pecado, onde está sendo praticado coisas que não agradam a Ele. Então ali Ele não está presente. Se Ele quiser, Ele pode estar presente? Pode, porque Ele é Deus. Mas não significa que Ele vai estar, porque nós sabemos que o pecado é abominável ao Senhor. Deus entra num lugar de pecado, sim, mas com objetivo, para salvar alguém. Deus não se agrada de um lugar de prostituição, então jamais Deus vai morar num lugar desse, vai ficar num lugar desse. Mas Ele pode entrar lá, se Ele quiser salvar alguém. Entenderam? Outro dia eu estava vendo a mensagem de um pastor que foi fazer um culto ao ar livre, alguém contando, o pastor foi fazer um culto ao ar livre, aí perto de um lugar de prostituição, né, desses inferninhos que falam, né? Aí de repente ele está fazendo ali, está pregando, está no palco, tudo, aí ele olha, o irmão está entrando no inferninho, no lugar de prostituição. Olha. Aí o irmão saiu do culto e estava entrando no inferninho. Mas de repente o irmão sai de lá com a mulher chorando e se entregando ao Senhor Jesus. Então ele entrou lá, mas para salvar alguém. Então quando aquele homem entrou lá, Jesus entrou com ele. Está entendendo? Quando aquele homem entrou lá, Deus entrou com ele e foi salvar aquela mulher. Aí, irmãos, é coisa que o crente natural não entende, mas o crente espiritual entende todas as coisas. A Bíblia diz que aquele que é guiado pelo Espírito, ninguém entende ele, mas ele entende tudo, né? Quem é guiado pelo Espírito Santo, olha para ele e fala assim, ele é um doido, é um maluco. Ninguém entende o que ele está fazendo. Às vezes prega no meio da rua, não sabe nem para quem está pregando, mas Deus sabe o que está fazendo através dele, e pode ser levado, pode levar alguém à salvação. Amém, irmãos? Então, um dos atributos de Deus é que Ele é onipresente, Ele pode estar presente em todos os lugares. Então, para onde Jonas fugisse, Deus iria também. Só que ele não tinha esse entendimento, ou melhor, o entendimento dele estava fechado, não é isso? A pessoa, irmãos, que quer seguir um caminho de desobediência a Deus, você vê que o entendimento dele fica fechado. Ele faz coisas que parece que Deus está concordando, ele pensa que Deus está concordando com o que ele está fazendo. Não é isso? Vê um crente que está desobediente a Deus, tudo que ele faz ele acha que é certo. Ele acha que pode fazer. Então a mente dele está cauterizada, né, que a Bíblia fala. Está bloqueada para entender o que Deus realmente quer, qual é a vontade de Deus. Então o desobediente é assim, ele pensa que foge de Deus, mas ninguém foge de Deus. O que Deus faz? Ele dá corda. Vamos falar sobre isso? Deus dá corda, né? Que aí, vai, pode ir para onde você vai, mas a corda está na mão de Deus. Deus vai dando corda, é igual soltar pipa, né? Quando você quer que a pipa vá longe, vai dando linha, vai dando linha, vai dando linha. Mas uma hora que você quiser que a pipa pare, você segura a linha, não é isso? É assim mesmo, assim Deus vai dando linha, vai dando corda, mas uma hora Deus faz assim, ó, tum. Aí a queda é feia, né, irmão? Então não tem como fugir de Deus. Jonas tentando fugir de Deus, entra no navio e vai para Tarsis.
Ele não chega a Tarsis, né? No meio do caminho, Deus move a natureza. Porque Jonas não entendia, né? Até aquele momento, parece que ele não entendia que Deus também é o dono da natureza. E ele age na natureza. Outro dia eu estava vendo uma mensagem que uma das últimas coisas que Deus usa para falar com alguém é a palavra, é a voz. Uma das últimas coisas que Deus vai usar para falar conosco é a voz dele. É ele falar conosco, né? De forma assim, audível, né? Que escutemos ele falar em nossa vida. Que muitas vezes Deus vai nos falar conosco através da natureza, através de coisas que estão acontecendo ao nosso redor. Deus fala conosco. No livro dos Provérbios, a gente vê a sabedoria de Salomão, né? Como que ele conseguia tirar ensinamentos através da natureza. E aquilo ali é Deus falando com a gente, nos ensinando. Quando ele vai falar, vai ter com a formiga, ó preguiçoso. Olha só, ele olha para a formiga, trabalhando, né, no verão, guardando alimento para no inverno ter comida. E ele tira uma lição para que o preguiçoso aprendesse com a formiga. Aprender a trabalhar no verão enquanto pode, para quando vier um momento difícil, ele ter lá o sustento, ter algo guardado. Então Deus fala conosco por diversas formas, e uma delas é a natureza que ele fala conosco. Alguém aqui já ouviu Deus falar através da natureza com vocês? Já? Deus falou contigo? Às vezes até um vento forte que vem na hora assim, né, gente? Deus está querendo falar, não é isso? Deus fala, irmão, Deus fala. Uma vez eu estava no monte, orando ao Senhor, aí eu estava vendo 2 camaleões correndo atrás de uma borboleta, a borboleta voando e tá eles correndo atrás da borboleta, atrás. Nessa corrida, eles passaram por cima de formigas, que faz parte da cadeia alimentar deles. Só que a visão deles estava tão focada na borboleta, que eles esqueceram da formiga, não viram as formigas que podiam se alimentar. Está entendendo? Era o olho grande na borboleta, né, algo grande, e eles nunca conseguiram pegar a borboleta que estava voando, e não comeram a formiga que estava perto deles. Aí Deus falou comigo, às vezes você fica na visão de coisas tão grandes, e esquece das coisas pequenas que estão na frente de vocês, e que vai matar a fome, e que vai suprir a necessidade de vocês. Aí fica de olho em algo tão grande, que nunca vai alcançar, e esquece de tudo que Deus já está colocando ao seu redor para te dar. Olha só, Deus falando comigo no monte, não precisou levantar nenhum profeta para falar, eis meu servo, eis que te digo, né? Ou assim diz o Senhor, não. Ele, na simplicidade ali da natureza, ele falou comigo, já desci dali como? Deus falou comigo, aleluia. Louvado seja o Senhor, e assim nós tiramos lições para aplicar em nossas vidas. Então Deus usou a natureza aqui para falar com Jonas, entender que ele estava sendo desobediente, entender que o juízo era de Deus, entender que ele estava errado diante de Deus. Ele está no barco, pensa que está tudo bem, mas de repente o vento sopra. Gente desobediente às vezes pensa que está tudo bem na vida dele, mas de repente o vento sopra, começa a balançar o barco, o mar fica bravio, né? Revolto. Aí tem que entender o que Deus está falando. Aí olha só, um desobediente no barco, o que acontece? Vai levar prejuízo a pessoas, porque Deus levantou o vento, o mar, né, para mostrar a Jonas o erro dele, para ir com o juízo contra o Jonas, mas outras pessoas estão sofrendo por causa disso. Os marinheiros estão a ponto de perder suas vidas. Todo mundo que estava no barco estava a ponto de perder sua vida por causa de Jonas.
Todo mundo que estava no barco começou a perder seus bens por causa de Jonas. Porque a Bíblia diz que eles tiveram que pegar as suas fazendas, né, os seus bens, e começar a jogar ao mar. Porque um barco pesado, ele fica mais fácil de virar. Então começaram a tirar peso do barco, e nesse de tirar peso, eram as riquezas deles que estavam sendo jogadas fora. Eram os bens deles que estavam sendo jogados no mar. Por causa de quem? Por causa de um desobediente que estava no barco. O ruim de ser desobediente a Deus, que muitas vezes não só prejudica só esse desobediente, prejudica várias pessoas que estão ao redor. Está entendendo, meu irmão? Um homem desobediente a Deus, muitas vezes prejudica toda a sua família. Uma mulher desobediente a Deus, muitas vezes prejudica toda a sua família. Alguém que quer agir, que quer viver uma vida de pecado, e agir contrário à vontade de Deus, prejudica várias outras pessoas. Pegue uma pessoa que decidiu viver usando drogas. Irmão, toda a família sofre com isso. Toda a família sofre. Só quem já teve usuário de droga na família para saber como que... Isso é uma praga, irmão. Como prejudica toda a família. Homens que decidem viver uma vida de pecado, uma vida de relacionamento extraconjugal. Aí pega a doença, aí leva para dentro de casa, para sua esposa. Aí vai prejudicar a esposa, inocente. Está entendendo, meu irmão? Como que, muitas vezes, uma pessoa querer viver uma vida de pecado acaba prejudicando outras pessoas? Então nós temos que tomar cuidado muito com as nossas atitudes. Às vezes alguém quer ter um relacionamento extraconjugal, desfaz toda a sua família. Filhos vai para um lado, marido para o outro, mulher para o outro, daqui a pouco filhos estão nas drogas, no crime. Aí mulher e marido na prostituição, aí vai para a bebida, aí a vida vai se desgraçando. Porque alguém decidiu agir errado. E tem outro exemplo sobre isso na Bíblia Sagrada, o pecado de Acã. Prejudicou todo um povo. Pessoas morreram por causa do pecado de Acã. Então nós temos que tomar cuidado com isso. Muitas das vezes, irmãos, às vezes um pecado escondido na igreja prejudica toda a igreja porque dá brecha para o inimigo entrar. Só que o desobediente não dá atenção a isso. Só quando começa a sofrer o juízo de Deus, né? A coisa aperta, aí pula para Deus, para pedir misericórdia. Mas até que isso aconteça, muitas vezes já prejudicou várias outras pessoas. Mas Jonas foi assim. Ele está no barco e está prejudicando todo mundo que está no barco. Porque quis fugir da vontade de Deus, porque quis ser desobediente ao Senhor. Os marinheiros entram em desespero, começam a jogar os bens fora e começam a clamar, cada um ao seu Deus. Eram religiosos, né? Não tinham conhecimento do Deus de Jonas, então cada um clamando ao seu Deus e pedindo misericórdia, né? Para ver se alguém ajudava, se alguém ouvia. Oi? Para ver se aparecia algum Deus lá para ajudar. E agora, quem tem conhecimento do único e verdadeiro Deus que podia ajudar, o que está fazendo? Desce para o porão do barco e vai dormir. Olha só, irmão. Todo mundo está clamando ao seu Deus, prevendo se algum Deus aparece ali para ajudar. Só que, como nós sabemos, deuses que não ouviam eles, então nunca ia aparecer alguém ali. O único que tinha um Deus que podia ajudá-los, parar com aquilo, que podia orar, esse Deus, tanto que era profeta, sequer quer orar ao Senhor. Ele viu que ele estava tão errado diante de Deus que ele nem conseguia orar para que Deus ajudasse aquelas pessoas, pelo menos. Ele vai descer para o porão e vai dormir. Olha que absurdo, irmãos. O caos se instaurou no barco. Pessoas estão a ponto de perder suas vidas. Pessoas estão perdendo seus bens. E o profeta vai dormir. Um sono profundo. Profundo.
Você estudar mesmo, tem tradução que diz que ele até roncava. Sono profundo, está roncando lá nos porão do barco. E o povo em desespero tentando salvar suas vidas. Olha a insensibilidade do profeta. A indiferença do profeta com relação ao problema alheio, com relação ao sofrimento alheio. Ele não estava nem aí para o que estava acontecendo ao seu redor. Aqui nós conseguimos aprender um pouquinho para aplicar em nossas vidas, irmãos? Porque muitas vezes nós, como cristãos, não agimos assim. O caos está instaurado ao nosso redor. A guerra está instaurada, ou pessoas estão a ponto de morrer, quando não já estão morrendo, né? Pessoas perderam as coisas, tudo que tem. E o crente, o que pode fazer? Está nem aí. Eu já sou salvo, eles que se virem. Não é isso aí? Estou nem aí, né? Na mente dele, eu já tenho Deus, já vou à igreja, já sou religioso, já oro, já jejuo, já dou dízimo. E pensa que com isso está tudo bem diante de Deus e não precisa se preocupar com o próximo, não precisa se preocupar com o sofrimento alheio. Então muitas vezes nós agimos assim, mesmo sendo cristãos. Nós que conhecemos o Deus que pode mudar a situação de muitas vidas, assim como Jonas conhecia o Deus que podia mudar a situação, e assim como Jonas não fez nada por eles, nós também muitas vezes não fazemos nada. Sequer oramos por essas pessoas, sequer falamos de Jesus por essas pessoas, e dificilmente estendemos as mãos para o próximo, mas somos cristãos, mas vamos morar no céu, aleluia. Aí canta igual Lázaro, né? Eu vou subir, eu vou subir, eu vou subir, aleluia. Aí está com um peso no pé de 1000 toneladas, de tanta coisa errada que faz, mesmo sendo cristão, e está cantando, eu vou subir, eu vou subir, eu vou subir. Aí nós temos que tomar cuidado com isso, irmãos. Não podemos ser indiferentes com o sofrimento alheio. Temos que nos preocupar com o próximo. Isso faz parte do amor ao próximo. A Bíblia diz, Jesus nos ensinou para amarmos o próximo como a nós mesmos. Então, se nós não queremos que aconteça conosco, não vamos nos alegrar se estiver acontecendo com o próximo. E se pudermos ajudar o próximo, nós temos que ajudar também, estender a mão, amém? Isso é ser cristão, isso é viver o Evangelho, é estender a mão para o necessitado, é estender a mão a quem pede ajuda. Já preguei aqui, muitas vezes, algo que eu já aprendi com o pastor também, que eu vi pregando, a bênção de Deus, ela só se completa em nossas vidas, quando ela alcança outras pessoas. A bênção de Deus só se completa na nossa vida quando nós pegamos um copo d'água, bebemos, mas nós conseguimos oferecer ao próximo também da água para ele beber. Mas às vezes nós queremos que a bênção fique só em nós, é reter a bênção em nós. Não queremos que a bênção chegue em outras pessoas, e ainda mais a bênção da salvação. Olha só, a salvação chegou até nós estamos aqui hoje, salvos em Cristo Jesus, entregamos nossas vidas ao Senhor Jesus, mas às vezes queremos que essa bênção fique só em nós, e nós não conseguimos falar de Jesus para ninguém. Entra ano e sai ano, a gente não consegue falar de Jesus para o próximo, não consegue falar da nossa salvação para o próximo. Ora, se Jesus nos transformou, se Jesus abençoou a nossa família, se Jesus nos libertou do pecado, de tantas coisas ruins que fazíamos quando estávamos no pecado, será que nós não podemos chegar para alguém e falar, Jesus pode fazer isso contigo também? Ou vamos deixar pessoas morrerem no pecado ao nosso lado? Ou vamos deixar pessoas viverem uma vida sem paz, sem alegria, uma vida de opressão pelo maligno ao nosso lado, e nós podendo falar de Jesus, podendo estender as mãos para ele.
Então, algo que nós podemos fazer por todos, irmãos, é pregar o Evangelho, é anunciar a salvação. E se tivermos condições de ajudar um pouquinho mais, estender a mão para o necessitado, matar a fome de alguém, que façamos isso. Isso é o Evangelho, é a generosidade, é o amor ao próximo. É viver aquilo que Jesus nos ensinou. É ver o sofrimento alheio e, se pudermos ajudar de alguma forma, para que aquele sofrimento seja aliviado, nós ajudarmos, irmãos. Não podemos viver uma vida de crente superficial, que vem à igreja, ouve os hinos, canta louvores, ouve a palavra, volta para casa, depois vem à igreja, a mesma coisa, volta para casa, vem à igreja, a mesma coisa, volta para casa, e a vida é só isso, e não faz mais nada além disso. Não consegue ajudar a sociedade de nenhuma forma, não consegue ajudar pessoas de nenhuma forma. Isso não é o que Jesus requer de nós. Isso é viver uma vida religiosa, e religiosidade mata crente, religiosidade afasta as pessoas de Deus, porque pensam que só porque estão fazendo tudo isso, estão agradando a Deus, e não estão. Jonas não orava quando tinha que orar, e aqueles homens que nem conheciam a Deus estão orando, buscando a salvação, mesmo que fosse um outro Deus, mas estão clamando ali por ajuda. Aqueles homens, quando Jonas conta o que estava acontecendo, que perguntam, eles ficam desesperados, vamos tirar sorte, ver o que está acontecendo, porque na crença da época, se tivesse um criminoso no barco, algo ruim poderia acontecer. Então eles, vamos tirar sorte, vamos ver o que está acontecendo. Aí tiraram a sorte ali, e caiu em Jonas, foi mais azar que caiu nele, E aí, da onde você é? Quem é o teu Deus? O que você faz? Fala aí. Ele fala, eu sou hebreu. Aí ele vai lembrar, meu Deus é o Criador dos céus. Ele vai falar aqui, eu sou hebreu e temo ao Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra seca. Agora ele se lembra que Deus fez o mar e a terra seca, e vai passar para aqueles homens. Olha só, Jonas diz, eu temo ao Senhor. Aí aqui no versículo 10 vai dizer, e estes homens se encheram de grande temor. Eles passaram a temer mais a Deus do que o profeta. E vai dizer, por que fizeste tu isso? Por que você fugiu do teu Deus? O temor toma conta daqueles homens. Eles passam a temer o Deus de Jonas. Eles passam a temer a Deus de Jonas. E eles vão ter mais amor ao próximo do que o próximo para o profeta. Porque Deus manda pregar para uma nação, para que aquela nação se convertesse, não é isso? E Jonas não quer que essa nação se converta, ou pelo contrário, quer que toda a nação seja destruída. Aqueles homens, sabendo que estavam sendo castigados, ou estavam ali sofrendo tudo aquilo por causa de Jonas, mesmo assim, não queriam lançar Jonas no mar, não queriam ceifar a vida de Jonas. Eles lutaram com todas as suas forças para não fazer aquilo com Jonas. Eles queriam remar, chegar em terra seca, mas não lançar ele no mar, mesmo ele falando para lançar ele para que aquilo acabasse. Olha só, homens que não tinham conhecimento de Deus, não quer ceifar uma vida, não quer ceifar sangue inocente. Um homem que conhecia Deus quer que toda uma nação seja destruída. Estão entendendo até aqui, irmãos? A diferença entre quem servia a Deus e quem não servia. Como que uma pessoa que não serve a Deus consegue ter mais temor a Deus do que alguém que diz que serve? Como que alguém que não conhece a Deus consegue ter mais amor ao próximo do que alguém que diz que conhece?
A mensagem de Jonas é atual, irmãos, isso acontece em nossos dias. Muitas pessoas dizem conhecer a Deus, vem à igreja, mas não tem temor algum a Deus. Olha para as suas vidas, olha para os seus comportamentos. Não tem nada de Deus em suas vidas. Sai das igrejas, a vida é completamente diferente, o comportamento é totalmente diferente do de um cristão. É vida sem temor a Deus. Quantas pessoas que não são crentes praticam mais o amor ao próximo do que aqueles que dizem ser crentes? Às vezes, irmãos, uma pessoa que não é da igreja ajuda mais os crentes necessitados na igreja do que os próprios crentes. Isso acontece, irmão. Às vezes uma pessoa está na igreja, está passando por necessidade, precisando de ajuda, os irmãos têm conhecimento e não faz nada por essa pessoa. Aí Deus envia alguém de fora, que nem serve a ele, e abençoa a vida dessa pessoa. Para você ver. Às vezes, nós falamos que as pessoas do mundo vão para o inferno, que não servem a Deus vão para o inferno, e às vezes elas estão mais perto de Deus do que nós. Que vivem, mesmo não conhecendo os ensinamentos bíblicos, elas vivem os ensinamentos bíblicos, elas praticam os ensinamentos bíblicos. Aí por que você vai ver pessoas alguém que diz ser ateu, prospera mais do que alguém que diz ser crente? Por causa do que ele faz com o dinheiro dele. Às vezes ajuda muito mais pessoas do que o crente ajuda. Porque o crente, irmãos, muitas vezes é só para ele, como eu já falei aqui. A bênção é minha, só eu vou desfrutar. Aí pessoas que não servem a Deus entendem que para que eles continuem ganhando mais, eles precisam ser generosos, precisam ajudar mais pessoas. Está entendendo? Então existe um contraste muitas vezes entre o comportamento de alguém que não serve a Deus e de alguém que serve, porque não tem compromisso com a palavra de Deus. Diz que conhece a Deus, mas não vive os ensinamentos de Deus. Jonas disse aqui, eu temo a Deus, que fez o mar e a terra seca. Então ele conhecia a Deus, mas não seguia os ensinamentos de Deus. Não queria viver a palavra de Deus, não queria obedecer a Deus. Está sofrendo o juízo de Deus e levanta outras pessoas a sofrerem um reflexo, desse juízo de Deus lançado sobre a vida dele. Então, irmãos, nós não podemos ser indiferentes com o sofrimento alheio. Nós não podemos ser indiferentes com o que está acontecendo na sociedade, com o que está acontecendo ao nosso redor. E se nós pudermos ajudar de alguma forma, nós ajudarmos, irmão. Não podemos ser indiferentes, não. É com relação. É porque, às vezes, o crente pensa que o que ele tem que fazer de bom é só na igreja. Como se não tivesse que fazer nada no meio da sociedade onde ele está inserido, onde ele está vivendo. E não é assim, irmãos. Nós temos que ser o sal da terra e a luz do mundo, não é isso que a Bíblia fala? Sal da terra é impedir que a sociedade se deteriore, se estrague, se acabe. Nós temos que estar trabalhando nisso, como pregando o Evangelho, ensinando pessoas o caminho certo, tendo um comportamento correto. Ser luz do mundo, é mostrar às pessoas o caminho certo, a luz que é Jesus, mostrar para elas onde elas têm que seguir, é agir de uma forma benéfica na sociedade. Então nós temos que nos preocupar com coisas que a sociedade se preocupa, e às vezes parece que os cristãos não estão nem aí, irmão, ou alguns, podemos assim dizer. Nós temos que se preocupar com o clima, nós temos que se preocupar com o cuidado da cidade, com tudo o que nós pudermos fazer, irmão, nós fazermos. Nós temos que ser também irresponsáveis com o meio ambiente, onde nós estamos inseridos. Nós temos que fazer a nossa parte também. O que nós pudermos fazer para ajudar as pessoas, o que nós pudermos fazer para ajudar a sociedade, o que nós pudermos fazer para mudar vidas que estão ao nosso redor, nós temos que fazer.
não podemos ser indiferentes, insensíveis com o sofrimento alheio. Amém, irmãos? Estão entendendo até aqui, irmãos? Alguma pergunta a fazer? Tem comentário a fazer, irmãos? Então, que conheçamos a Deus, mas que vivamos a sua palavra, que demonstremos isso através de nossas vidas. Não conhecer só de palavras. Eu conheço a Deus, eu conheço a Bíblia, mas a minha vida, o meu comportamento está falando algo totalmente diferente. Nós não podemos ser assim. Se nós conhecemos a Deus, conheçamos o Deus que fez o mar e a terra seca, como Jonas falou, né? Que vivamos a vontade desse Deus. Amém? Que Deus te abençoe e fique com essa palavra. Tenha uma noite abençoada para a honra e glória do Deus Todo-Poderoso.